E aí, galera, hoje estamos com o Renatinho aqui, né, como eu falei no início do programa, Renato Amarante, Renato da Silva Amarante. Renato da Silva Amarante. Hoje proprietário da Italínia, né, em Carmo, né, uma das filiais da Italínia no Brasil. E ele vai contar um pouquinho pra gente hoje como foi chegar a tudo que ele tem hoje, né, como foi construído, como honestamente você pode ser, sim, um cara, não vamos dizer bem estruturado, Renato, um homem bem estruturado, né? Bem casado. Bem casado, bem estruturado. Renatinho, agora eu vou cumprimentá-lo, é um prazer ter você, prazer é meu. De Deus. Essa logo do lado de lá é dele, tá? Que tá aparecendo do lado dele, aqui atrás dele, entendeu? Renato, conta pra gente um pouquinho onde você nasceu, né, questão familiar e a questão da sua formação hoje, né? Que você hoje é arquiteto. Eu sou arquiteto e urbanista. Fala um pouquinho pra gente como tudo começou, né? O início. Eu na verdade eu vim de uma família muito humilde, né? Eu vim de uma cidadezinha do interior de Minas. Na verdade de uma cidade, é o distrito de uma cidade muito pequena. Então você já pode imaginar que o distrito também deve ser muito pequenininho, né? Se a cidade é pequena, o distrito é muito menor ainda. E na verdade a gente... Eu morava com a minha mãe e meu pai nessa cidadezinha, nesse distrito, muito humilde, uma casa muito simples. A gente não tinha, na nossa casa a gente não tinha luz, né? A gente não tinha banheiro, né? Na verdade era até complicado, era uma situação bem complicada. Até de entender, né? Era complicado até de entender, mas a gente era feliz, cara, era uma família muito unida. Eu trabalhava com meu pai na roça, a gente plantava arroz. E interessante, rapaz, que sempre eu me via assim, como está acontecendo hoje, né? Eu sempre vivia no monte. Só que antigamente eu vivia soltando pipa, né? No monte. No monte. E hoje eu vou no monte para realmente orar e agradecer a Deus tudo que tem feito na minha vida. Mas a gente era muito pobre mesmo, cara, era muito pobre mesmo. Claro que a gente tinha da família do meu pai, tinha umas pessoas, os irmãos dele, tinha alguns que tinham uma condição melhor. Então, às vezes, você ganhava um presentezinho melhor e tal, mas a minha família, eu, meu pai e minha mãe, a gente era muito pobre. A gente vivia numa casa muito simples. Inclusive, eu levei até um amigo comum nosso lá para conhecer uma ocasião. Então, a gente lutou demais. Eu plantava arroz com meu pai. Eu saía de casa com ele 4 horas da manhã. Porque a rotina da roça é diferente da cidade. A gente acordava 4 horas da manhã, caminhava mais ou menos 6 quilômetros a pé, estrada de chão. Aí você imagina um garoto de 6 anos de idade. 6 anos. 6 anos de idade. Pegava um embornalzinho. O embornal, nossa, era embornal que chamava, era a perna de calça, que às vezes estava muito velha, então as mães tinham o costume de cortar e fazer um embornal, né? E a gente botava a marmita, né? Que era o almoço nosso. Mas interessante que a gente saía às 4, trabalhava até às 9 da manhã e o almoço era 9 horas da manhã. É interessante isso, né? Caraca, velho. O almoço era 9 horas da manhã. Quando dava mais ou menos por volta de meio-dia, era o café da tarde. Já era o café da tarde ao meio-dia. E 4 horas você estava jantando, cara. Que isso, cara? Muito fora da rotina, né? Porque a gente acordava muito cedo, a gente acordava 4 horas da manhã. Isso, cara. Você tem irmão, Renato? Eu tenho uma irmã. Tive uma irmã depois de 15 anos. Caraca. Foi temporona, eu tinha 15 ela nasceu. E a gente lutou muito, cara. E eu me lembro que eu saía da roça, ia para casa, a gente dormia muito cedo, 6 horas da tarde, já estava todo mundo dormindo. Rapaz. E depois eu tinha o costume de ir na padaria e pegar cestos de pão e sair pelo distritozinho vendendo pão. Eu sempre gostei muito de trabalhar, graças a Deus. Glória a Deus. Pra recurso, né? É engraçado que eu falava com a minha mãe que meu sonho era ser engraxate, cara. Que isso? Eu queria de presente. Isso foi logo depois, quando a gente saiu da roça, que nós viemos para... Meus pais se separaram, né? Aí minha mãe acabou acompanhando a família dela e eu fui junto, morar com os meus avós, que também moravam nesse distrito e se mudaram para Leopoldina. E lá, nós ficamos um período lá, e eles foram para Paraíba e nós fomos juntos com ele. E meu pai ficou lá na roça mesmo,
Mas a gente tinha um contato, não foi aquele... eles não viviam juntos, mas a gente tinha aquele vínculo afetivo, ainda existia. Eu sempre estava com ele, sempre estava junto com a gente. Mas as dificuldades começaram a ficar maiores, porque eu fui morar com a minha avó. E engraçado que na minha casa, na casa da minha avó, os irmãos da minha mãe eram todos novos, quase da mesma idade que eu. Né? Eu tenho um tio que eles são 5 anos mais velho que eu, e uma tia que tem 7 anos. Então, parecia tudo que era irmão. Tudo na mesma faixa etária? Faixa etária. E a dificuldade aumentou, porque eram mais pessoas morando numa casa pequena. Eu me lembro quando a gente nós mudamos para em Paraíba, eu dormia numa belichezinha com a minha mãe, né? Caramba, e nesse quarto tinham mais 2 beliches, que eram os meus 2 tios e minhas 2 tias. Uau! Num quartinho pequenininho, cara, era uma coisa assim absurda, mas a gente era muito feliz, cara, porque era todo mundo junto, e o bom é que Deus estava sempre mostrando pra gente que a felicidade também é possível, mesmo na dificuldade, você ser feliz. Verdade. E a gente estava sempre muito junto. Só fazer uma pergunta para você, Renato, aproveitando a deixa aí. Aí seus pais se separaram e você ficou com sua mãe. Fiquei com a minha mãe. Mas o seu pai depois, ele foi para alguma outra cidade ou ele ficou sempre? Não, na verdade ele ficou por um bom período lá, né? Até a minha adolescência, aliás não, até os 12 anos de idade, ele ficou lá, depois ele foi para Belo Horizonte, junto com um primo, onde eles montaram um negócio lá. Contato? Não, muito pelo contrário, eu ia sempre a Belo Horizonte, estar com ele lá. A gente, assim, eles não conseguiam conviver juntos, mas viviam bem separados. Entendi. E a gente sempre, a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa, cara, porque talvez diferente de outros casos, né? Ela nunca falou mal do meu pai comigo, sabe? Isso nunca foi um peso, né? Nunca foi. Isso foi muito bom, porque hoje, por exemplo, assim, hoje estão juntos, moram juntos, vivem bem pra caramba. E para mim é como se nada tivesse acontecido, porque existe uma tendência, né, das famílias quando se separam, ou o pai fala muito mal da mãe, ou a mãe fala muito mal do pai, e o filho absorve aquele sentimento. Que não tem culpa de nada. Que não tem culpa de nada, e acaba rejeitando um deles, né? E para mim, Deus foi muito bom, glória a Deus que isso para mim não aconteceu. Então, é como se isso não tivesse acontecido, essa separação não tivesse existido lá. Você veio então de uma família muito pobre. Muito pobre. Aí eu sei um pouco da sua história e você caiu de paraquedas numa cidade muito grande. Na verdade, o que aconteceu? Eu tinha uma... Essa história é interessante, né? Eu tinha uma academia, como Deus escreve as coisas, e Ele usa até o ímpio para poder te orientar. Eu tinha um amigo que nós éramos sócios de uma academia, em Além Paraíba. Eu já estava em Além Paraíba, já estava crescido, já tinha estudado, já tinha me formado no científico e tal, no 2º grau, né? E nós éramos sócios. E um dia ele falou comigo assim, Renato, eu acho que você tem que mudar de vida, você tem que arrumar uma namorada. Tô achando que você está meio perdido, você é um cara bacana, mas... dinheiro à toa, alguém vai te dar botar no eixo. Eu acho que você tem que arrumar uma namorada. Aí ele falou assim, hoje nós vamos no Carmo e você vai arrumar uma namorada lá. Eu falei, então vamos embora, eu topo tudo mesmo, vamos embora. Rapaz, aí eu vim, cheguei aqui, a gente estava num baile no clube, e cheguei em carro no baile no clube e uma amiga em comum, meu e da Gra, chegou e me apresentou. Falou, essa aqui é uma amiga minha, Graziela. Rapaz, dali pra cá são 15 anos de casado, mais 8 de relacionamento, são 23 anos. Caramba! Mas, na verdade, o que aconteceu? A Graziela, quando entrou na minha vida, ela já morava fora, em Niterói, e ela tinha já o desejo de fazer medicina e tal, e ela estava fazendo vestibular. E eu, assim, como bom mineiro, eu não podia ficar para trás, né? Mineiro, ele é meio come quieto, vai de mansinho na cadeira. Eu pensei assim, mas eu pensei assim, eu não vou poder ser esse mineiro não, velho. Se eu ficar nessa de ir devagarzinho, ela vai embora e eu fico para trás. Aí ela falou comigo assim, Renato, por que você não vai fazer... Eu já tinha feito o curso técnico, né, em Juiz de Fora. Ela falou assim, por que você não vai fazer vestibular de arquitetura, já que você gosta de desenhar? Eu falei, tá aí, vou fazer. Mas preocupado, cara, como é que eu ia fazer para pagar? Eu fiz para a Faculdade Federal e fiz para particular. E fui lá, mais incentivado por ela, para fazer.
o vestibular e não passei para a Federal, né? Infelizmente não consegui passar. Mas passei para uma das melhores faculdades de arquitetura do Brasil, que era uma particular, que era a Gama Filho. E caríssima, uma cara pra caramba. E eu trabalhava muito já nessa época. Durante esse período que eu fui para Belém Paraíba, eu fui office boy da Caixa Econômica Federal. Depois eu passei a ser estagiário da Caixa, onde eu conheci um cara que foi muito importante, chamado Pedro Paulo, um engenheiro de Belém Paraíba, que foi o cara que me introduziu nessa área de engenharia. Ele me chamou para desenhar com ele e tal. E fui embora para Niterói, fiz vestibular, mas não tinha noção de nada. Aí pegava, não trabalhava lá, tentei arrumar um estágio lá no primeiro período, então não consegui, porque eu também não conhecia ninguém. Aí peguei e comecei a levar, rapaz, produtos daqui do Carmo, que a mãe da Gra conhecia. A tia dela tinha uma propriedade aqui que fabricava doce de goiabada, queijo. E eu pegava isso e levava para Niterói. Aí eu tinha arrumado uma pensãozinha para eu morar lá. E eu pagava essa pensão com coisas que a minha mãe fazia, paninhos de prata, essas coisas para ajudar. E eu vendia doce, queijo, vendia no Campo São Bento, cara, que é... no Campo São Bento, lá, que é o principal, onde tem artesanato. Eu parava ali, cara, durante a tarde, eu chegava da faculdade, estendia uma toalha daquelas italianas, né, aquela xadrezinha vermelha e branca, ou verde e branca. Bem piquenique. Bem piquenique, bem piquenique mesmo. Aí estendia lá, cara, botava os produtos, aí vendia tudo, cara. E vendia tudo. E isso quando você saía da faculdade? Eu saía da faculdade, ia para Niterói direto. Eu pegava, para você ter ideia, para ir para a faculdade eu tinha que acordar 5h30 da manhã, pegava um ônibus, depois eu pegava um trem, cara. Era uma viagem mesmo. Eu tinha amigos da faculdade que vinham de Petrópolis, que saía de Petrópolis 7 horas, chegava antes de você, de mim no pátio da faculdade. Chegavam bem antes do que eu estava chegando lá. Você imagina o que eu passava. Porque o que me remete é o seguinte, Renato, quem faz arquitetura sabe disso, que a arquitetura é embasada na questão de trabalhos, né? Você precisa desenhar para apresentar. E aí, cara? Como é que você tinha tempo de fazer os seus trabalhos? Rapaz, eu virava à noite. Né? Eu saía da faculdade. Houve um período, Júnior, que eu estudava na faculdade até meio-dia. Para eu também me sustentar, eu consegui um trabalho em Minas. Eu saía da faculdade meio-dia, chegava em Belém Paraíba 2 horas da tarde, trabalhava até às 10 da noite, ia para casa, quando dava 3, 4 horas da manhã, eu estava voltando para o Rio para estudar. Isso foi durante um ano, assim. Eu fiquei assim, eu queria até ficar magrinho, mas não dessa forma. Eu estou precisando perder um pezinho. Mas nessa época, rapaz, eu não tinha tempo para alimentar, eu não dava para me cuidar, e a Gra participou disso tudo. Até que ela virou e falou assim: não dá para continuar assim. Você vai acabar morrendo, adoentando, você está fraco, você está magro e tal. Vamos fazer o seguinte, larga essa república, larga isso. O pai e a mãe estão te convidando. Isso foi muito importante na minha vida, cara. O pai e a Graziela foram assim, eu digo que eu tenho 2 pais e 2 mães, porque são os meus pais naturais, e o pai da Gra, cara, da família dela, que me adotou. Né? Então eu tenho uma irmã da parte da minha mãe e do meu pai, e tem 2 irmãs da parte da Graziela, que eu amo de paixão, são minhas irmãs mesmo. Mas que me adotaram, rapaz. Me falaram assim: você larga tudo e vem morar com a gente. Isso eu estava já quase que no 2º período da faculdade. Para mim foi mais tranquilo, porque eu deixei de ter aquele compromisso que eu tinha com a República. Eu estava tendo alguns problemas também lá na República e tal. Mas enfim, eu fiquei durante 5 anos morando com a família dela. E uma coisa que eu já relatei para você, eu só fui ter minha cama, né? Você lembra disso que eu te falei? Depois que eu casei, porque até então eu morava no chão, meu colchãozinho, né, cara? Era um colchãozinho no chão. E muitas pessoas que estão vendo a gente hoje aí reclamam do que tem, né, cara? Eu acho que não pode, cara. Eu acho que você tem que dar valor às mínimas coisas que você possui, porque quando você não tem isso, você não passa por isso, você não dá valor às coisas grandes que Deus traz para a tua vida. Então hoje, cara, muita coisa que eu tenho experimentado, eu glorifico a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu passei por coisas lá atrás
que eu tenho certeza que outras pessoas não deram valor, e eu dou muito valor a isso. Pois é. Eu dou valor de onde eu vim, o que eu fiz. E hoje, cara, eu procuro, de certa maneira, depois de tudo isso que eu passei, dar muito valor às coisas simples, sabe? A simplicidade para mim hoje é mais importante do que qualquer outra coisa. Você sabe disso, né? A gente tá junto. Mas é isso aí. Eu fico até emocionado, porque contar da minha vida Vamos falar, o nosso programa, ele tem essa tendência. Trazer para as pessoas que estão em casa uma verdade nua e crua, né, do que já aconteceu com algumas pessoas, né? A gente já teve aqui no estúdio o Marcelo Moraes, já tivemos também o Imaraô, pessoas que realmente passaram por um momento difícil na vida, né, e souberam aproveitar dessa forma. A gente tem aí para trazer para o público ainda o Marciano, né, que teve esse câncer de estômago, né? Sim, claro. Que está vivo aí, pode contar, né? Nossa, foi um testemunho assim, importantíssimo. Impactante, né? Impactante. E antes da gente ir para o nosso primeiro comercial, Renato, nosso primeiro intervalo, eu queria que você falasse só um pouquinho, né, deixasse para a galera um pouquinho aí, da importância de Deus na sua vida hoje, né? A gente vai voltar ainda para falar um pouquinho mais da sua história, a gente sabe que tem mais um pouquinho aí para você contar, mas o que Deus tem significado hoje para você, né? Só para a galera de casa. Eu acho que para mim hoje é tudo, eu não consigo, hoje eu liguei para a Gra, hoje minha esposa agora à tarde, eu já deixo agendado, falei, Gra, hoje eu tenho que ir ao monte, porque está tão bom essa minha intimidade com Deus, coisa que eu não vinha tendo não é que eu tinha intimidade, mas esse contato assim... E ficar ali só para fazer aquilo. O contato diário, sabe, da busca diária, eu realmente não fazia isso, cara, eu não tinha isso, e agora isso está, para mim, eu até brinquei ontem, falei, gente, eu tô querendo cavucar uma caverna aqui para mim, vou cavar um buraquinho aqui, vou ficar por aqui, porque está muito bom, eu vejo tanta coisa maravilhosa e vejo também coisas muito ruins. Porque... Eu tenho tido essa experiência, Deus tem me mostrado isso. Que bom, Renato. A gente vai pro nosso primeiro comercial, tá? Nosso primeiro intervalo. Você fica aí ligadão, você que está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. Enquanto isso a gente vai ficar nos divertindo aqui na cadeira, roda um pouquinho. Tá boa pra caramba, aqui é muito legal. Então, você que está em casa aí, aguarde um pouquinho, vai lá tomar sua aguinha como de costume, que a gente já está voltando pro nosso segundo bloco do Aluno de Deus, tá bom? Até já. A Italínia Carmo tem a melhor loja de imóveis planejados da região. Com profissionais altamente qualificados, melhores preços e taxa de financiamento. Oferecemos um arquiteto para acompanhar seu projeto sem qualquer custo adicional. Parcelamos pela Construmóveis da Caixa. Você pode contar com a maior empresa de imóveis da América Latina. A Italínia realiza seu sonho de vida feliz. Endereço: Rua Barão de Aparecida, número 209, Carmo, Rio de Janeiro. Telefone 22 2537 2652.